Olá, Shalom, graça e paz. Hoje eu quero te ensinar sobre um segredo espiritual, que é sobre as feridas emocionais. Você sabia que por detrás de cada ferida emocional existe uma bênção oculta? E aquilo que o inimigo tentou usar para te destruir, Deus usa como altar de autoridade sobre a sua vida. Antes de entrar nesse estudo, eu gostaria de compartilhar com você um testemunho. Recentemente eu passei por uma injustiça muito grande. E uma injustiça assim, meio à obediência, tentando obedecer a Deus. Mesmo assim, eu passei por uma grande injustiça. Eu falei, poxa, pai, o Senhor é Deus justo, a tua palavra fala que o Senhor é justo. Eu tava lendo Ezequiel, estou lendo Ezequiel. Então, aquela sensação, assim, de justiça que tá em Ezequiel, a gente quer colocar em prática, né? Senhor, eu também tô passando por uma injustiça. Todo ambiente de injustiça faz com que você questione a justiça de Deus. Eu falei, pai, o Senhor é justo juiz. Enquanto eu questionava Deus, o Espírito Santo foi e me disse assim, você vê a injustiça como algo ruim? E eu parei para pensar. Naquele mesmo instante me veio José, né? José no Egito. Depois de Jesus Cristo, eu acho que é uma das figuras que foi extremamente injustiçada, né? Foi José. Ele passou por várias feridas. E todas as 5 feridas se resumem também na injustiça. Porque as outras 4 feridas, que é abandono, traição, humilhação e rejeição, todas essas 4 feridas, elas têm a sensação também de injustiça. Então, a injustiça, ela acaba que abrange ali as outras 4 feridas. E você parei pra pensar que bênção que poderia ter, né, em tudo que o José passou. E que ele foi uma construção de governo na vida de José. Não só a ferida da injustiça, mas juntamente com todas as outras feridas, a cura e o processo da cura dessas feridas trouxe sobre José um ambiente de governo, um ambiente de confiança em Deus e uma autoridade. Ele se tornou a segunda maior autoridade naquele tempo. E eu fui pesquisar e estudar sobre o que poderia também acarretar as outras 4 feridas que não fossem somente a da injustiça. E eu quero compartilhar com vocês. Para começar, a gente vai tratar sobre as feridas de José. Uma das primeiras feridas que ele sofreu foi a da rejeição. Foi rejeitado pelos seus irmãos e vendido como escravo. Tá aí também uma injustiça, né? Ele também foi injustamente preso, mesmo sendo inocente. E ele também foi abandonado. Ele ajudou o copeiro, né, interpretando o seu sonho. E pediu ao copeiro, lembre-se de mim. Mas o copeiro esqueceu-se dele. Então ele pode ter se sentido ali abandonado. O inimigo quis matar o sonho e o propósito de José. E hoje não é diferente. Ele continua tentando matar os nossos sonhos, os nossos propósitos. Ele vai potencializando as nossas feridas e a gente dá resposta conforme os altares que tem na nossa vida. Se eu fui rejeitada, eu vou rejeitar. Se eu fui injustiçada, eu também vou cometer injustiça. Se eu fui abandonada, eu também tenho tendência a abandonar. Então a gente dá resposta segundo aquilo que não foi tratado dentro de nós. E a gente vê isso nitidamente na vida de José. Só que tem um detalhe, o José não se corrompeu em meio ao processo. Todas essas feridas ali já estavam estabelecidas dentro dele até mesmo, dentro da infância. Só que ele não se corrompeu. O processo dele de cura dessas feridas foi gerando ali um altar. E como que foi o confronto dessas feridas? Foi os ambientes que ele passou. Ele passou pelo ambiente da rejeição, ele passou pelo ambiente da injustiça, ele passou pelo ambiente do abandono. E esses altares foram confrontados dentro dele através do ambiente. Por isso que a palavra de Deus fala. Eu mesmo abro a ferida e eu mesmo curo. Então, o Senhor mesmo tem esses ambientes de cura pra gente, que inclui abrir a ferida. Bênção oculta por detrás de todo esse processo de José. A bênção oculta que tem por detrás de todo esse processo de José foi o governo do Egito, foi a segunda maior autoridade daquele tempo, também intimidade com Deus. Através da resposta de fé que José dava pro céu, porque ele tinha motivo para murmurar, ele tinha motivo para reclamar, ele tinha motivo para virar as costas para Deus. Deus, eu te obedeço em tudo, mas ainda assim. Mas o caráter de José se manteve incorruptível. E a resposta que ele estava dando pro céu gerou nele ainda mais fé e ainda mais intimidade com o Senhor. Então, uma das bênçãos ocultas que teve ali no processo de José foi uma intimidade com Deus. E restituição de honra. Ele teve a honra restituída. Ele foi preso, ele foi abandonado, ele foi rejeitado e a honra veio sobre ele ali através do governo. E a segunda figura que eu quero trazer é Jó. Jó também sofreu várias injustiças, né? Dos seus amigos, foi acusado de estar cometendo pecado, sendo que não estava. Da sua esposa, né, também, ela o rejeitou, disse, amaldiçoe seu Deus e morre. E ele perdeu tudo, né? Mesmo sendo íntegro, mesmo sendo justo, mesmo sendo fiel, mesmo evitando fazer o mal. Ele passou por tudo isso. Dentro do contexto, dá a sensação de que Deus estava sendo injusto quando deixou Jó ser peneirado, né? Como foi com Pedro. Mas Deus não é injusto. Provavelmente tinha altares, né, dentro de Jó que ele mesmo desconhecia. Um dos altares que mostra é o orgulho, porque no decorrer do livro de Jó fala sobre Leviatã. E Leviatã é uma estrutura de orgulho, de altivez e de soberba. Mesmo Jó tendo várias qualidades, dentro dele ele se orgulhava de algo, às vezes tinha ali uma falsa modéstia, né? Ele se sentia bem por ser bajulado, vamos falar assim. E o Senhor usou esse confronto para tratar isso e levou ele para um nível de intimidade maior. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois, no final de todo aquele processo de Jó, ele conheceu a Deus face a face. Eu vejo Deus tentando levar ali dentro dos processos sempre um nível maior de conhecimento do próprio Deus. E a injustiça também trouxe sobre ele dupla honra, né? Ele recebeu tudo em dobro daquilo que foi perdido.
Então, Deus não é injusto. Havia uma estrutura dentro de Jó que precisava ser confrontada. E o Senhor permitiu todo esse processo, né, de perda, todo esse processo de enfermidade, todo esse processo ali de injustiça, de rejeição, de abandono, para que essa estrutura fosse destruída e ele alcançasse. Talvez era o que impedia ele de ver Deus face a face. E o Senhor restituiu tudo em dobro. Então, essa foi a nossa primeira parte dos vídeos onde desvenda as bênçãos ocultas que tem por detrás de todas as feridas emocionais. Não perca os próximos vídeos. Na descrição desse vídeo vai ter uma oração contra a rejeição e contra a injustiça. Beijo e até a parte 2 do vídeo.